Bom, meu povo, mais um vídeo. Desde já peço para você aí curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Eu sou o Danilo Gama. Hoje eu vou contar para vocês uma história do meu testemunho. Uma situação no qual eu superei, graças a Deus, né? Graças ao poder de Deus na minha vida. E em meados de 2006 eu jogava no União São João de Araras. E fiz um bom campeonato paulista, só que na fase final do campeonato comecei a sentir muitas dores lombares. E essas dores foram acarretando, sobrecarregando, e eu tive que fazer até infiltrações. Eu lembro que eu saía dos jogos lá no interior de São Paulo, que dá uns 220 quilômetros mais ou menos até a minha casa. E quando eu chegava em casa eu não tinha condição nem de sair do carro. Eu tinha que pedir ajuda para sair do carro. Aí após o jogo ficava o dia inteiro deitado, né, porque sentia muitas dores lombares, não aguentava praticamente fazer nada nesse tempo de recuperação. Aí iniciava a semana de treinamento, medicação, infiltração, para poder aguentar a carga de treino e os jogos. E chegou um momento que sobrecarregou tanto que a minha coluna travou e eu não conseguia, e eu fiquei deitado. Eu lembrando agora um flash, né, meu pai me ajudou a levantar e eu a deitar na cama, e ele chamou um farmacêutico e eu tomei uma injeção, uma anti-inflamatória, para tentar, né, ficar de pé, sentar. Eu lembro que eu sentia muita dor mesmo, e aquilo ali me deixava de muito mau humor, ficava em estado bem ruim mesmo. Aí, a partir de então, comecei vários tratamentos, né? Me afastei do futebol, comecei vários tratamentos, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, passa com neurocirurgião, passei com o Dr. Joaquim Grava, o médico do Corinthians. Agradecer até aqui o meu empresário, né, o meu ex-empresário, Sidney Suema, que na época gastou um dinheiro bom em tratamento. Eu lembro que foram 40, 50 sessões na clínica lá do Dr. Joaquim Grava. E o Dr. Joaquim Grava colocou para mim que se eu fizesse tratamento, pode ser que eu conseguiria voltar a jogar. Mas aí fiquei aí dois anos em tratamento, afastado do futebol, ganhando peso, né? E aí vinha as incertezas, as dúvidas. Psicologicamente já estava mal, por estar já um bom tempo afastado do futebol, a coisa que eu tinha como um sonho ali, realizar, conquistar, né? Chegar a jogar num grande time. Mas no momento ali o sonho estava sendo interrompido. Até que então meu pai, na época, ele contratou um convênio para mim, a Intermédica, e eu fui atrás, né? Fui atrás para ver se conquistava, através do médico, fazer uma cirurgia através do convênio. Eu lembro que eu fui conversar até com a direção ali, a assistência social do convênio, para conseguir uma licença, porque os médicos, eles não queriam me operar na época, né? Porque é uma cirurgia muito delicada. Quem tem aí um problema de hérnia de disco, né? L4, L5, S1, sabe o que eu estou falando. Então é uma cirurgia arriscada, que pode trazer colaterais, né? De uma perna ficar menor que a outra, de você perder os movimentos, até impotência sexual, vários problemas. Você operar e o problema permanecer. Só que a partir daquele momento que eu estava ali, conversando com a assistente social, né, com a assistente geral do hospital, até mesmo com o médico, eu comecei a entregar mais a minha vida para Deus, a buscar a Deus. Eu lembro também que minha mãe iniciou uma campanha, né, o jejum de Daniel. Aí uns amigos pastores ajudou a gente, agradecer o pastor Wagner, pastor Ivanilson, o bispo Cristiano, que naquela época, junto com a igreja, e minha mãe e eu, nós começamos a orar, a consagrar. A gente orava, né? A gente orou durante 21 dias para que fosse feita a cirurgia. Aí daí então, foi marcada a cirurgia. Só que o médico que marcou a cirurgia, ele disse o seguinte termo para mim: Danilo, hoje a sua coluna parece igual a um senhor de 70 anos de idade. Eu lembro que isso aí foi em 2010, hoje eu estou com 37, em 2010 eu estava com 27 anos.
Aí ele falou, ó, sua coluna está igual a um senhor de 70 anos de idade. O tanto que ela já está danificada, o tanto que os discos já estão danificados, já estão ruins, né? E a única situação, a única chance de você voltar para o esporte, para o futebol, é operando. Só que eu no seu lugar, eu não faria isso. Aí ele falou, vai procurar outro tipo de trabalho, né? Trabalhos que não precisam de muito esforço físico, um trabalho que fique mais sentado, que não exige tanto da capacidade física. E eu não aceitei, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu lembro que eu saí lá do Hospital Santa Cecília até a minha casa aqui, né, na Vila São José, foi 2 horas de trânsito chorando e pedindo para Deus, a misericórdia de Deus, para que Ele entrasse com a providência, né, que essa cirurgia fosse feita e fosse às mãos de Deus através dos médicos. E aí voltando, né, minha mãe e os pastores entramos num propósito de 21 dias de Daniel, orando pela madrugada, às 3 horas da manhã, consagrando a minha vida, né, entregando a minha vida, a cirurgia, este meu problema, nas mãos de Deus. Aí você vai entender o poder da oração e do jejum. Vou ler aqui para vocês o versículo. Capítulo 6, verso 18. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. A palavra de Deus ali diz em Mateus 6, 18, que a gente tem que o quê? Jejuar, entrar em consagração, canalizar sua vida para Deus, se santificar, para que o seu desejo venha a ser atendido. Aí, eu e minha mãe e os pastores orando, entramos em jejum e consagrando todos os dias em oração, às 3 da manhã. E quando chegou no dia da cirurgia, com esse mesmo médico que disse que me aconselhou a não operar, né? Que ele achava que que a cirurgia é uma cirurgia de riscos, né? Que eu posso operar e permanecer com as dores, com o mesmo problema. Mas ali no momento eu já repreendi, falei que estava nas mãos de Deus e acreditava no poder de Deus sobre a minha vida, no milagre que Deus poderia fazer sobre a minha vida. E no dia que foi marcada a cirurgia com esse médico, eu não pude operar. Vê como é que é engraçado, eu não pude operar com esse médico, faltou instrumento cirúrgico, só que na hora a gente não entende. Eu falei, meu Deus, esperei tanto tempo para a operação, o que está acontecendo, por que eu não pude operar? E a cirurgia foi marcada para mais uma semana, e a gente continuou em oração, consagrando, né, a minha vida a Deus, em jejum. E quando chegou a uma semana depois, graças a Deus eu operei. Eu lembro que foi 4 horas de cirurgia, a cirurgia foi uma bênção, foi outra médica, a doutora Fernanda. Ela, quando eu acordei, ela me disse assim, Danilo, a cirurgia foi um sucesso. A gente achou que ia estar de um jeito, mas quando a gente abriu a sua coluna lombar, a situação foi bem mais fácil do que a gente imaginou, né? Fizemos o procedimento, você está bem ela falou, até me arrepio, ela falou assim, você acredita que daqui 30 dias você vai retornar aqui só para tirar os pontos e você vai estar apto a jogar futebol? Eu falei, meu Deus, glórias a Deus, só o poder de Deus mesmo, porque o médico anterior falava que eu não tinha condições mais de jogar futebol, que minha coluna estava num estado muito ruim. Aí, quando a outra médica operou, fez todo o procedimento, e aí quando acabou a cirurgia, eu acordei e ela falou, a cirurgia foi um sucesso, a gente imaginou que ia ser de um jeito, mas foi de outro jeito, foi uma situação simples, foi a mão de Deus. Eu creio que foi a mão de Deus, porque quando você se consagra, você ora, poder da oração, do jejum e da consagração, Deus entra com a providência. E muitas das vezes você vai o quê? Vai começar um jejum ou uma oração, um propósito, você vai achar que Deus não está ouvindo as suas orações, mas Ele ouve, assim como Ele estava ouvindo a de Daniel. Daniel começou a orar, né, e ele achou que Deus não estava ouvindo as orações dele.
quando acabou os 21 dias, apareceu um anjo e falou que desde o primeiro dia, Deus já estava ouvindo as orações de Daniel. E assim é conosco. Muitas das vezes a gente consagra em oração, em jejum, passa a orar a Deus e acha que Deus não está ouvindo. Não, mas no momento certo Ele entra com a providência, no momento certo Ele fala com você e opera o milagre. E no próximo vídeo, vocês vão ver o desfecho da minha carreira profissional de futebol, como eu iniciei na musculação, como eu vim a passar a ter uma academia de musculação. Beleza? Isso tudo foi a glória de Deus na minha vida, foi Deus abençoando os meus caminhos. Se liga no próximo vídeo. Valeu!